E aí pessoal, no vídeo de hoje a gente vai fazer uma análise completa de Zeikai Mao Toshokan Shoujo no Dorei Majutsu. Esse anime conta a história de um jovem que é teletransportado para o mundo do seu jogo favorito, chamado Cross Reverie. Nesse jogo, ele joga com o personagem Diablo, o Lorde Demônio que chegou no nível 150 e que era conhecido por derrotar todo mundo que cruzava o caminho dele. Mas aí, do nada, ele é transportado para dentro desse mundo. Logo no começo, duas garotas acabam beijando ele na bochecha. A Shira Ellie Greenwood, uma elfa peituda e meio burrinha, e a Ren Galeu, uma garota pequena com orelhinhas fofas e um rabinho, tipo a mulher gato. As duas acham que conseguiram fazer o ritual de escravização nele. Mas o que elas não esperavam é que o Diablo usa um anel muito importante, um item que ele ganhou num grande evento do jogo. Esse anel tem o poder de refletir magias. E aí, o feitiço literalmente vira contra as feiticeiras. Quem acaba escravizada são as duas garotas, que ganham uma coleira de metal no pescoço, mostrando que agora elas pertencem a ele. Depois disso, o trio parte para a cidade. Lá o Diablo já fica meio assustado com a ideia de ter que dividir o quarto com as duas garotas, já que o dinheiro era curto. Como ele é um jogador experiente, logo percebe que a Ren esconde alguma coisa, e aqui vem uma das cenas mais curiosas e, digamos, favoritas dos fãs de Eti. Quando o Diablo força ela a revelar o segredo, acariciando as orelhas dela. A cena é divertida e, bem, dá pra dizer que a Ren fica bem alegre com isso. A Ren então revela que dentro dela está selada a alma da Lorde Demônio Krebs Kume, e que quando ela morrer, essa entidade vai renascer. O Diablo, mesmo sendo um Lorde Demônio, fica comovido e promete ajudar ela a tirar esse Lorde Demônio de dentro dela, sem que precise morrer. Apesar de o anime ter menos foco em ação, ele é muito bem feito. O destaque vai para o episódio 4, quando o Diablo defende a cidade de um exército de corrompidos, seguidores da Lorde Demônio Krebs Kume. Sempre que ele se apresenta, ele fala com toda a polpa: "Sou o Lorde Demônio de outro mundo." E é incrível, durante a batalha vemos ele usar uma magia de luz branca, poderosa, que destrói uma ponte inteira, e ainda deixa a comandante inimiga Edelgard praticamente sem roupas. Sim, mais uma cena Eti pra galera. E claro, quando o Diablo fica cansado, ele tem uma forma peculiar de recuperar mana. A Ren e a Shira se esfregam nele para ajudar a recarregar os pontos de MP. E pode acreditar, cenas disso não faltam, mas pra frente a gente descobre que a Shira é de família nobre, mas o irmão dela quer que ela se case com ele. Sim, com o próprio irmão, para manter a linhagem da família. Ela não aceita e decide viver como aventureira. O problema é que o irmão coloca uma recompensa pela cabeça dela, e vários caçadores aparecem, mas o Diablo, claro, resolve tudo. Quando uma comerciante de escravos chega à cidade, Diablo tenta aprender uma habilidade para remover a escravidão que ele refletiu nelas. E aí vem mais uma daquelas cenas Eti clássicas, a Shira com poucas roupas e o Diablo tentando remover o feitiço de um jeito interessante. Elas não conseguem, mas o momento é, digamos, inesquecível. E o melhor, depois disso, a Shira tenta demonstrar para Ren como o Diablo inseriu o poder mágico nela. Com ele de costas, ela empurra a Ren e ele sente: "Bom, você entendeu." É hilário e uma das melhores cenas de comédia Eti do anime. Logo depois, o irmão de Shira consegue capturar ela, usando uma flauta mágica que só elfos conseguem ouvir. E com isso, ele manipula os desejos dela. O Diablo fica chocado, porque no jogo essa flauta nem existia. O irmão ainda invoca uma hidra de 5 cabeças, cada uma soltando um tipo diferente de raio e se regenerando. A batalha é curta, mas muito boa. Diablo mostra suas habilidades desviando dos ataques e lançando uma magia poderosa por baixo da criatura. Mas a confusão não acaba por aí. O Galford, um herói experiente, aproveita a situação e mata o irmão da Shira, querendo usar isso como desculpa para declarar guerra ao reino dos elfos. Diablo entra em uma das suas batalhas mais difíceis contra Galford, que sabia lutar de perto para impedir o uso de magia. Mesmo assim, Diablo vence, e mais uma vez, sem matar o inimigo, mostrando que ele só tem a pose de Lorde Demônio, mas um coração bem humano. Depois disso, chega o momento de tentar livrar a Ren da Krebs Kume. Para isso, eles precisam fazer um ritual para invocar a Lorde Demônio. E sim, o Eti aqui vai ao máximo. Diablo precisa colocar a mão no lugar, digamos, estratégico da Ren para o ritual funcionar. Essa cena é, sem dúvida, o ápice do Eti da temporada.
Eles conseguem invocar a Lorde Demônio, mas por surpresa de geral, ela parece como uma criança, meio perdida, sem vontade nenhuma de destruir o mundo. Mas será que alguém vai tentar corromper ela agora que está viva? Será que tem um traidor no grupo? Para descobrir só assistindo o anime. Isekai Mao Toshokan Shoujo no Dorei Majutsu é um ótimo anime para quem curte ação leve, comédia e, claro, muito ecchi bem feito. As censuras são mínimas e não atrapalham em nada a experiência. Então é isso, meus nobres consagrados. Se você curtiu esse vídeo, deixa o like e se inscreve aqui no canal WB Animes. Valeu e até a próxima!